Olá pessoal, eu sou Priscila Stanquevicius, nutricionista materno-infantil e esse é o nosso Baby and Me videocast, uma série de videocasts com conteúdos exclusivos para toda a família. Para mais informações, acesse o nosso site www.nestlebabyandme.com.br. E hoje, para a nossa conversa, eu tenho a honra de receber a doutora Flávia Mariano, que é pediatra e neonatologista formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que atua em consultório e também no Hospital Israelita Albert Einstein. E a doutora Mariana Del Bosco, que é nutricionista, formada pelo Centro Universitário São Camilo, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e membro do Indana. É isso, doutora? É isso mesmo, obrigada. Sejam extremamente bem-vindas, é uma honra tê-las aqui conosco. Obrigada, prazer é nosso. Muito bem. E hoje, para o nosso papo, a gente vai abordar um pouquinho, os aspectos da saúde, tanto para a criança que está sendo gerada, como para a mãe que está gerando, tá bom? E nesse contexto, doutoras, a gente tem um artigo que foi publicado no início desse ano, em abril de 2022, falando realmente sobre, principalmente, o estilo da mãe, a alimentação dessa mulher e o impacto que isso acabava representando no desenvolvimento e no crescimento desse feto, desse bebê, certo? E aí, doutora Mariana, eu trago para você que um dos questionamentos muito frequentes que a gente observa em relação à alimentação é sobre o consumo de café e de algumas outras bebidas durante a gestação, bebidas alcoólicas. E nesse contexto, existem algumas bebidas que são contraindicadas, inclusive o café? Pois é, Priscila, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sobre esse cuidado com a criança desde da gestação, desde o pré-gestacional, na verdade, A gente tem falado dos 1000 primeiros dias, o quanto isso é importante, isso já engloba a gestação, e o quanto é importante a gente já ter um cuidado prévio, tanto da mãe quanto do pai. Então, eu acho que a ciência da nutrição, ela tá crescendo muito, a gente tem cada vez mais evidências desses nutrientes que têm um impacto positivo para essa fase da vida e alguns cuidados que a gente precisa ter nessa fase que é tão importante, que a gente tem tanto crescimento, tanto desenvolvimento e tantas coisas que a gente faz nessa fase da vida que vão ter um impacto lá na frente do futuro, Então, esse cuidado, ele é super importante, então é muito legal quando as grávidas já começam esse cuidado, com os bebês durante a gestação ou até antes. E com relação às bebidas, o que a gente tem de evidência com relação ao álcool é que não existe uma dose segura de ingestão. A gente tem o risco da síndrome alcoólica fetal, então, tudo que a gente tem de evidências, de diretrizes, colocam que durante a gestação o consumo deve ser nulo, então as grávidas devem se abster do álcool. Com relação ao café, a gente tem bastante dados publicados, dados muitas vezes até conflitantes, com doses diferentes, Então, sempre que a gente está pensando numa orientação, para uma gestante, acho que na primeira infância também é assim, a gente tende a ser um pouco mais conservador. E o que norteia a nossa conduta, quando a gente está no consultório, Flávia, são as diretrizes. Então, a gente tem diretrizes nacionais, a gente tem diretrizes internacionais, e aí a gente vai, junto com a família, conseguindo pautar a conduta. Eu acho que tem uma associação, na verdade é um college americano de ginecologia e obstetrícia, que ele coloca uma dose segura de ingestão com relação ao consumo de cafeína, e aí inclui café, bebidas com cafeína, lembrando que chocolate também tem cafeína, chá também. Então, limitando o consumo a 2 xícaras de café por dia ou 2 xícaras de chá por dia. E claro, o preparo também é diferente, Assim, se é um café mais concentrado, menos concentrado, a dosagem de cafeína vai ser diferente. Então, assim, como regra geral, eu acho que vale a pena falar é o seguinte: tudo bem consumir o café com bastante moderação, tentando não ultrapassar esse limite de 2 doses por dia. Perfeito, mas já é uma boa notícia para quem aprecia um café, Perfeito, doutora Mariana. E nesse contexto, doutora Flávia, para o bebê que está sendo gerado, existe algum prejuízo no consumo dessas bebidas? Sim, como a doutora Mariana já disse, a gente tem que tomar cuidado que não é só o café, o chá verde, muita gente não sabe, que tem bastante cafeína, chá mate. Nós temos que tomar cuidado, porque existe uma relação do excesso de cafeína com uma insuficiência vascular útero-placentária, e isso pode acarretar num baixo ganho de peso do bebê. O bebê tem um baixo ganho de peso na vida intrauterina,
E o bebê que nasce com baixo peso, um bebê com baixo peso ao nascimento, ele tem um risco maior. A gente tem estudos que comprovam hoje em dia um risco maior para lá na frente, não tão a longo prazo, a médio a longo prazo, desenvolverem doenças, obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2. Então, a gente de fato tem que prestar atenção pensando não só na vida intrauterina, mas a vida a longo prazo perfeito. mesmo, né? Então, esses cuidados são realmente muito exatamente. importantes. Então, a gestante pode consumir cafeína, mas com moderação. Bastante cuidado. Exatamente. Perfeito, muito bem. E, doutora Mariana, quando a gente fala um pouquinho de consumo de carboidratos, por exemplo, para gestante, né? Queria que você nos transmitisse um pouquinho, porque esse é uma dúvida muito frequente das mães. E quando a gente fala em carboidrato, a gente está falando, né? As massas, os pães, né? Os cereais, aí a gente acaba englobando o arroz também. E eu queria que você passasse algumas dicas para quem está nos assistindo, tanto em termos de quantidade como em qualidade desses carboidratos. Vamos lá, vou fazer um link com o que a doutora Flávia trouxe, que eu acho que é super importante. Eu acho que essa vida intraútero, o bebê muitas vezes é como se ele estivesse prevendo o ambiente em que ele vai nascer, né? Então, qualquer circunstância, então uma restrição ali, né, de chegar a aporte de nutriente através da placenta, uma dieta inadequada da mãe, tudo isso faz como se o bebê ligasse um interruptor ali, bom, esse ambiente não tem muita energia aqui para mim, então eu preciso ser um organismo poupador. Certo. E sendo um organismo poupador, ele leva essa característica, né, para a vida, né, de criança e para a vida adulta, por isso a gente acaba tendo um maior risco dessas doenças crônicas, né, não transmissíveis, obesidade, diabetes, enfim, que estão tão prevalentes na nossa população. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Se a gente quer pensar na saúde da nossa população lá na frente, vamos olhar para essas grávidas, né? Vamos prevenir aí muita coisa que a gente já pode fazer nessa fase da vida. Dito isso, dietas restritivas, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, restrição de carboidrato, dieta cetogênica, restrição de energia. A gente tem uns estudos muito interessantes, isso muitas vezes eu até levo para o consultório para os pacientes. Tem um estudo que foi feito na Holanda, na época da Segunda Guerra, em que houve restrição de alimento, né, por conta da guerra, por 3 meses. Esse é um estudo clássico, né, que foi feito numa situação muito diferente, porque era uma população que tinha acesso à comida e de repente ficou 3 meses sem acesso, então muitas pessoas passaram fome e tal. E as crianças que nasceram nessa época foram acompanhadas numa coorte, né, por muitos anos, até hoje essas crianças, na verdade, estão sendo acompanhadas. E a gente tem, né, essa evidência muito clara de que a restrição nessa fase da vida traz desfechos muito importantes para a saúde dessa criança ao longo de toda a vida. Então, dieta restritiva não, né? Claro que tem uma preocupação grande do diabetes gestacional, que acomete muitas mulheres, e aí a gente vê muito o carboidrato, né, como um causador do aumento da glicose, de fato né? Isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, não é uma dieta restritiva, mas também não é, tô grávida, posso comer tudo que eu quiser em dobro, né? Satisfazer todas as minhas vontades. Sim. Porque a gente precisa pensar que nessa fase a gente não pode ter restrição e a gente também não pode ter excessos, né? Assim, é o bom senso, é o equilíbrio, dieta equilibrada, escolher bons carboidratos, escolher boas proteínas. E muitas vezes, né, assim, quando a gente tá orientando ali a gestante no consultório, ao invés de falar, não, vamos tirar esse carboidrato, que tal a gente pensar assim, vamos colocar mais proteína, né? Que tal mudar aqui esse café da manhã, colocar uma proteína a mais, de repente tomar um iogurte, que é uma fonte de cálcio interessante, coloca um ovo no meio da manhã, que vai dar bastante saciedade. Então, muitas vezes a gente faz essas trocas de uma maneira muito positiva e consegue ajustar. Né? E algumas fontes também mais integrais ajudam também, né, doutora Mariana? Perfeito. Bem, eu sei que você respondeu um pouquinho, né, sobre o impacto que isso tem para a criança, né, no ambiente intraútero, mas aí eu queria que você complementasse, se você tiver alguma fala, tanto dessa restrição que às vezes algumas mulheres têm, porque elas se preocupam com o adequado ganho de peso, muitas vezes elas restringem por conta disso, né, doutora Mariana? O impacto que isso tem para o bebê, tanto no consumo restritivo quanto nesse excesso. É o que a Mariana já falou. Na verdade, a gente tem que... É o eterno bom senso, né? A gente não pode exagerar, nem restringir demais, nem exagerar. Exatamente porque isso vai diretamente repercutir na vida pode fetal. Pode ter tanto baixo peso quanto aquela criança, né? Uma mãe que consome muito carboidrato, muito açúcar e acaba levando a um risco maior de diabetes gestacional. Então, de fato,
tem que haver um equilíbrio e por isso é tão importante um acompanhamento médico e nutricionista durante toda a gestação, né? Exatamente. Perfeito. Aliás, nesse conceito, doutora Flávia, de diabetes gestacional, eu queria que você colocasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, o que é exatamente o diabetes gestacional? A diabetes gestacional é a diabetes diagnosticada na gestação, né? O aumento da glicemia, o aumento da glicose, e ela acontece exatamente porque durante a gestação a gente tem muitas alterações hormonais, e isso predispõe ao aumento na glicemia da mulher, ao aumento na insulina. Isso é um risco, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes passa despercebido. Pode até ter alguns sintomas, tem mulheres que se sentem mais cansadas, aumento do líquido amniótico, a mãe ganha um excesso de peso, o bebê também pode ter um excesso de peso, mas isso nem sempre acontece, às vezes é uma condição assintomática, por isso que é tão importante fazer toda a triagem, um pré-natal muito bem acompanhado, todos os exames que são solicitados, porque é uma patologia que nem sempre ela apresenta sintomas. E o tratamento, a gente sempre fala do tripé, né? Uma boa alimentação, atividade física. E se a gente não conseguir fazer o tratamento com alimentação, com atividade física, partir para o tratamento medicamentoso. Perfeito. Né? E aí existe a necessidade de ter um envolvimento de um profissional, além do ginecologista, do obstetra que está acompanhando. Fundamental que os nutricionistas estejam conosco, porque a diabetes gestacional, a gente tem alguns fatores de risco, né? Então já tem algumas mulheres que a gente sabe que estão predispostas a ter, mulheres que têm o IMC maior que 30, mulheres que já tiveram outras gestações com bebês macrossômicos, que a gente fala, bebês maiores de 4 quilos, 4,5 kg, mulheres que são hipertensas, enfim, tem essas mulheres que têm esses fatores de risco, mas nem sempre eles estão presentes. Então a gente precisa fazer esse rastreio, detectar a diabetes gestacional. Além do médico, tem que ter um acompanhamento rigoroso com o nutricionista para a gente evitar as complicações, que podem ser macrossomia fetal, um bebê que é muito grande, isso pode dificultar na hora do nascimento. O bebê que a mãe teve diabetes gestacional tem um risco maior de fazer hipoglicemia nos primeiros dias de vida, então é um assunto de extrema importância e de extrema importância que a gente tenha o atendimento multidisciplinar, médico, nutricionista e para o bem de todos. Para garantir a saúde não só da mãe, mas desse bebê também. Com certeza. Perfeito. Meninas, se vocês me permitirem complementar aqui, eu acho que tem um fator importante, que é o diabetes gestacional, ele pode trazer impactos transgeracionais, né? Então, se a gente tem, né, uma mulher que durante a gestação dela tem um diabetes gestacional, se o bebezinho for uma menina, né, que no futuro vai ter uma gravidez, essa menina já tem mais chances de ter o diabetes gestacional, né? Então, o cuidado, ele é importante não só para essa geração, mas para as futuras, né? Então, justifica muito toda essa triagem, né, no período do pré-natal e todo esse cuidado. Eu acho que nem sempre a população acaba tendo, né, a real importância, o peso disso, quando a gente acaba realmente passando para gerações futuras. Muito bem, né, essa posição, esse argumento é muito importante, né? Perfeito. E, doutora, eu queria falar um pouquinho, doutora Mariana, sobre a intolerância à lactose. A gente saiu um pouquinho desse cenário que a gente vinha, né, discutindo até agora. A gente tem índices de que hoje a nossa população chega de 35% até 75% de pessoas, de uma população que foi apresentada naquele estudo que a gente relatou no início, que tem algum grau de intolerância à lactose, às vezes graus leves, de intolerância leve ou até um grau mais severo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o seu olhar e dicas para essas mulheres que têm a intolerância à lactose durante o período gestacional. Então, vamos lá. Eu acho super importante trazer isso, porque a intolerância à lactose, ela é uma condição que algumas mulheres, né, podem ter durante a gestação. E na gestação a gente tem uma preocupação muito grande com o consumo de um micronutriente que é fundamental para a formação da massa óssea do bebê, que é o cálcio. Se falta cálcio na dieta, né, a natureza é tão perfeita que vai acabar comprometendo as reservas maternas, né? Então, vai comprometer a massa óssea da mulher. Então, o consumo de cálcio, ele precisa ser atingido. Isso é super importante. Então, seja com fontes lácteas, com fontes alternativas, como folhas verdes escuras, feijão, gergelim. Lembrando que o leite é a principal fonte de cálcio da dieta, né? Então, quando eu tenho um paciente que está fazendo uma restrição, a gente precisa olhar primeiro, qual que é o grau dessa restrição, né? A gente sabe que a intolerância à lactose, ela é dose dependente, né? Muitas vezes a gente pode ter paciente ali que tolera um copo de leite,
normal e Tudo sem sintoma nenhum, a hora que vai tomar o segundo tem o sintoma, e aí faz sentido, né, a gente sempre ajustar essa quantidade. E o outro ponto a gente tem opções, né, no mercado de produtos sem lactose, né, queijo sem lactose, leite sem lactose, iogurte sem lactose, né, então é muito possível a gente conseguir aportar tudo, né, o que a mulher precisa nessa fase com fontes alternativas ou com fontes lácteas que não tem esse carboidrato, porque a intolerância à lactose é uma má digestão do açúcar do leite, né, então quando esse açúcar já vem quebrado ali no alimento, não traz sintomas e é tranquilo. E você tem o hábito, por exemplo, de fazer algum tipo de orientação de prescrição de enzimas digestivas? Algumas gestantes podem utilizar e fazer uso ou não? O que a gente às vezes observa na prática é que alguns sintomas gastrointestinais podem piorar na gestação, né? A gente tem aquele trânsito intestinal um pouco mais lento, mais gases, então fica mais tempo o alimento ali tendendo a fermentar, esse carboidrato tende a fermentar. Então a mulher que tinha uma intolerância à lactose que passava muito tranquilamente, né? Assim, de repente na gestação pode ter sintomas mais exacerbados. Então pode ser que sim, pode ser que seja necessário, porque em algumas situações sociais talvez não tenha essa versão sem lactose, né? Então, fui na casa de alguém, comi uma pizza de queijo e tal. Aí o uso da lactase exógena, né? Sim. É bem-vinda. Bem-vinda, perfeito. E a consequência desses cuidados, se eles não forem bem feitos, né? Como a doutora Mariana colocou, as substituições adequadas, qual o impacto disso para o bebê, doutora? Como a doutora Mariana começou falando, exatamente, o cálcio é um nutriente extremamente importante para o bom desenvolvimento de toda a ossatura do bebê, a dentição do bebê. Então, uma mãe que é intolerante à lactose, por conta disso, acaba restringindo o consumo dela de cálcio e não se atenta às substituições ou à suplementação, ela pode comprometer, sim, a massa óssea do bebê, pode comprometer a dentição, isso é uma coisa muito séria, né? Então, extremamente importante fazer um acompanhamento adequado. Bem, eu acho que aqui, né, você já falou muito bem da importância de uma consulta pré-natal e a gente está tendo aqui os exemplos práticos do quanto isso é relevante e todo esse acompanhamento, né? E aí, doutora Mariana, eu queria que você desse orientações gerais para o público que está nos ouvindo de alimentos, por exemplo, que deveriam ser priorizados. Agora a gente falando num contexto mais amplo da saúde, né? Tanto pensando, né, na nutrição materna, né? E tanto quanto do bebê que está sendo gerado. Alimentos que deveriam prioritariamente fazer parte do consumo dessa gestante durante o período, né, aí que ela vai acompanhar durante todo o pré-natal. Da mãe e do pai, né? Como da mãe e do pai. Maravilhosa. Isso. Antes da concepção. Eu acho que a gente está num momento da nutrição muito incrível, né, Priscila? Assim, a gente tem cada vez mais evidências científicas, né, de que nessa fase da vida, todo o cuidado, né, do pai antes, né, da gravidez, pensando em fertilidade, né, da mulher, de engravidar no seu peso bom, né, de engravidar com tudo organizado, com tudo controlado para ter uma gestação tranquila. Isso é importante para a saúde materna, isso é importante para a saúde do bebê. E eu também acho que a gente está num outro momento importante da nutrição, que é deixar muito linkado o que a gente tem de dados biológicos, né, de evidências científicas do impacto do nutriente mesmo para a saúde, mas também do quanto social interfere nas nossas escolhas alimentares. Então, muitas vezes, quando a gente pensa na dieta ideal, a dieta ideal para quem, né? Então, é muito legal a gente contextualizar de quem que a gente está falando. Aqui no Brasil, a gente tem um hábito muito maravilhoso, que é do arroz e feijão. Então, o feijão é uma fonte super importante de proteína de origem vegetal, mas uma proteína de bom valor biológico. É uma fonte super importante de ferro, que também é um nutriente que a gente precisa ficar alerta durante toda a gestação. Se a gente, de repente, conseguir colocar uma laranja de sobremesa, uma mexerica de sobremesa, um limão espremido na água, maravilhoso, né? Porque aí a gente tem essa vitamina C otimizando a absorção do ferro de origem vegetal. Então, às vezes, a gente tem algumas pequenas dicas que são muito ricas já da nossa cultura, já da nossa dieta, e que a gente pode colocar numa linguagem bem tranquila para a população seguir e conseguir aportar tudo o que precisa de uma maneira fácil, com alimentos que tem no dia a dia, né? Com alimentos que a gente consegue comprar na feira, preparar em casa, né? Então, ou seja, às vezes as pessoas acabam fazendo uma associação de que precisa se mudar muita coisa ou se investir, né, um valor agregado muito alto na alteração da dieta, e a gente está ouvindo aqui que nem sempre, né, aliás, na maior parte dos casos, né, doutora Mariana, não há necessidade disso acontecer, né? E às vezes também tem isso, né, assim, é um resgate um pouco, né, de uma alimentação que vai ser a base da alimentação desse bebezinho que vai nascer. Isso. Então é interessante, né, quando nasce, né, quando nasce um
bebê, nasce uma família que precisa olhar para sua alimentação, porque a família vai ser exemplo, né? A família que vai cuidar de tudo com isso. certeza. E eu acho legal, até complementando só um pouquinho, relatar minha experiência no consultório. A gente vê o quanto esse cuidado que a gente tem tido cada vez mais, né, durante a gestação, nos famosos primeiros 1000 dias, como isso é uma janela de oportunidades para a gente nutrir bem a mãe, nutrir bem depois o bebê, o quanto isso impacta num bom desenvolvimento neurológico para o bebê, desenvolvimento neuropsicomotor. A gente cada vez mais vê no consultório essas crianças tendo... Isso na prática. Na prática. Como faz a diferença. Parece aquele papo de vó. Nossa, as crianças de hoje em dia nascem mais espertas. Mas não. E elas realmente, muito provavelmente devido a todo esse cuidado que a gente tem hoje em dia na gestação, de fato os bebês estão... sendo muito bem cuidados e tendo uma consequência muito positiva isso na vidinha deles, né? Então isso realmente é muito importante, né? Perfeito. A gente cuidar de todo esse contexto nutricional da mãe e do bebê desde o começo, e do pai também, né? Isso, e do pai também. Aliás, ótimo, doutora Flávia, obrigada pela sua colocação e aproveito, né, para que a gente aqui, nesse momento, nessa oportunidade, e fale um pouquinho que hoje a gente já tem também o conceito dos 1000 para os 2.200 dias. E como você bem lembrou, né, doutora Mariana, hoje a gente já tem intervenções que podem acontecer desde a pré-concepção e aí acompanhando toda a gestação e até os 5 anos de idade. O quanto essa janela de oportunidade ampliada tem um impacto na vida futura. Né? Bem, olha, eu gostaria de ficar aqui bastante tempo, o papo foi extremamente agradável, quero aproveitar a oportunidade para agradecer ambas pela nossa conversa e deixo aqui o convite a vocês assistirem a todos os demais temas do nosso Baby and Me videocast e aproveito para lembrá-los de que essas nossas dicas, esse nosso bate-papo aqui não substitui a sua consulta de pré-natal com o seu profissional, com as orientações individualizadas, ok? Muito obrigada e um forte abraço.